Se você trabalha com construção civil, provavelmente já passou por isso. Você estando ali no meio de uma obra, achando que tudo está fluindo muito bem, até que percebe que alguma coisa saiu errado. Um piso que ficou torto, uma parede fora de prumo, ou aquela parte elétrica que vai precisar ser refeita completamente porque foi mal feita ou feita no lugar errado. Já aconteceu com você? Isso já aconteceu comigo e várias vezes. No início da minha carreira, quando eu comecei a trabalhar com obra. E eu lembro que teve uma obra em especial que eu nunca vou esquecer o tanto de trabalho que ela deu. Era uma reforma. Aparentemente simples, um quarto, um banheiro, sem muitas complicações. O que pode dar errado num quarto e num banheiro? Mas o problema maior era que o cliente estava com pressa, que ia mexer no quarto dele, no banheiro dele, então ele ia estar em outro quarto. Aí fica aquele desespero, acaba logo, acaba logo, acaba logo. E eu querendo atender ele logo, né, assim, ver se eu conseguia adiantar o serviço, aceitei encurtar os prazos e nem revisei o planejamento direito. Resultado, tivemos que refazer quase todo o reboco do quarto, do banheiro, porque a base não estava muito bem estruturada e não estava preparado o reboco do banheiro para receber revestimento. E além disso, nós perdemos ali todo o material. E o pior de tudo, lógico, o cliente não ficou nada feliz com essas interrupções no meio do caminho. E essa experiência, ela me mostrou o quanto o retrabalho consome nosso tempo, dinheiro, nossa energia e dependendo do caso, ele pode até acabar com a nossa reputação. Já aconteceu alguma coisa similar com você? Mas a verdade é que muito do retrabalho que acontece na construção civil, ele pode ser evitado com algumas práticas. Mas enfim, a primeira coisa que eu entendi é que tudo começa no planejamento. E não falo só por ter um projeto bonito no papel, mas de realmente pensar em cada detalhe antes de começar. Porque quando você pula as etapas, você tenta fazer as coisas com mais pressa. E o retrabalho, ele vira uma bola de neve. Você vai acelerando o processo, a hora que você vê que está uma bomba quase estourando na sua mão. E no caso daquela reforma que eu contei, o erro começou porque eu não revisei o projeto direito antes de encurtar aquela data com o cliente. Aí sem falar que aquele cliente ainda no decorrer ali daquela reforma, ele me pediu várias mudanças de última hora e eu aceitei, fui fazendo devido ao transtorno, falei, vou fazer isso aqui até para fazer uma graça para ele. E essas mudanças, acaba que elas afetou muito o nosso reboco. Também um grande problema que eu já enfrentei foi com a comunicação dentro da obra. E eu lembro de um momento em que a minha equipe ficou parada por horas porque ninguém sabia o que tinha que fazer ali naquela situação. E o cliente começou a me ligar, ali perguntando, Zé, vem cá, salve isso aqui não vai para frente não. E naquela época eu não tinha o hábito de parar para alinhar, para planejar o que precisava ser feito de primeiro, de segundo, em terceiro, em quarto lugar. E isso gerava ali um monte de confusão dentro da obra. E hoje uma das coisas que eu mais valorizo é a comunicação clara da equipe. O que tem que fazer? Então, nosso mestre de obra já sabe tudo que vai acontecer naquele dia, naquela semana, que terceiro que tem que vir executar, porque eu brinco que obra é como se fosse um Lego. Você chega com a peça que é o encanador, depois é o eletricista, depois é o pedreiro, depois é o gesseiro. E se elas não se encaixarem, a obra não vai ter o resultado devido no final. Outra coisa que eu aprendi da pior maneira foi tentar economizar em materiais. Isso até não aconteceu comigo não, eu aprendi com a experiência dos outros. Eu morava num apartamento, um prédio ali de uns 5 anos mais de construção, e os pisos começou a soltar e estufar. Aí quando eu fui pesquisar, a qualidade do porcelanato era muito ruim e a argamassa que foi assentada aquele porcelanato, ela não era argamassa própria para aquele piso. Então isso acontece muito. Não, compra argamassa, todas colam do mesmo jeito, aí você cola o porcelanato, ninguém vai ver isso aí. Então, ou seja, só tinha 5 anos e o porcelanato começou a soltar. E isso eu levei para mim, falei, então não compra argamassa sem as especificações corretas daquele revestimento, entendeu? Aí teve que arrancar, trocar o porcelanato, quebrar o contrapiso, fazer uma nova regularização
Então aquilo ali ficou assim umas 5 vezes mais caro para o dono do prédio do que se ele tivesse colocado o material de primeira. Aí você me pergunta, ó Zé, mas o prejuízo ficou para quem? Ficou para a construtora, porque foi feita a perícia e constatou essa irregularidade, conseguiu identificar que a argamassa não era própria para o piso. Então a construtora teve que arcar com tudo para refazer aquele trabalho. Então não se engane, economia de materiais de qualidade vai te gerar um custo muito mais caro. E tem outra coisa que eu aprendi, é não deixar uma equipe sem supervisão, que também é um grande erro. Antes eu achava que era só delegar as tarefas e confiar que tudo ia sair conforme planejado. Só que quando você não acompanha isso de perto, os pequenos erros eles passam despercebidos. E eu lembro de uma obra que eu fiz, foi uma parede. Ela foi construída fora de alinhamento porque ninguém conferiu o esquadro daquela parede. E quando eu fui perceber, já era tarde demais. Aí o que tivemos que fazer? Derrubar a parede inteira e refazer ela no lugar certo, ela tinha ficado fora de esquadro. E hoje nós sempre acompanhamos a obra de perto. E com o tempo eu fui ajustando esses pontos e percebi que o retrabalho, que antes parecia inevitável, praticamente desapareceu. Não vou mentir, ainda às vezes acontece alguns erros de vez em quando, mas são casos isolados, porque ninguém é perfeito 100%. Quando a gente depende de pessoas, acaba que a gente fica na mão delas também. Mas essas mudanças que nós fizemos fez toda a diferença para o nosso negócio. Muitas das nossas obras são entregues dentro do prazo, os nossos custos com retrabalhos diminuíram e o mais importante, nossos clientes são 100% satisfeitos. E para mim é o principal dentro de todo o processo de obra, é a satisfação do cliente. E se você também está enfrentando problemas com retrabalho, saiba que tem solução. E eu já estive nessa situação várias vezes e entendo exatamente como é frustrante, como isso drena nossas energias. E se você investir num bom planejamento, na comunicação de qualidade, os resultados eles vão aparecer com o tempo. E eu vou te dizer uma coisa, quando você elimina esses retrabalhos, tudo muda. Você ganha mais tempo, aumenta o lucro e ainda constrói uma reputação sólida no seu mercado e vira referência fazendo um trabalho de excelência. Agora me conta aqui, qual desses problemas que eu citei aqui nesse vídeo mais aconteceu com você? Escreve nos comentários e vamos trocando essa experiência de canteiro de obra, porque a gente compartilhar o nosso aprendizado é o que nos faz crescer cada dia mais. Continue nos seguindo e eu te vejo no próximo vídeo. Grande abraço!